Você falou em médico, tem um acontecimento importante na vida dos médicos e dos centros médicos, que foi o anúncio pelo Conselho Federal de Medicina das novas regras para publicidade médica, né? Oficialmente, a publicidade médica sempre foi proibida. Sim. Né? Mas, na verdade, muita gente fazia publicidade, fazia divulgação, nem sempre de uma forma ética, né? O fato é que novas regras foram baixadas e, aparentemente, cara, liberou geral agora, né? Isso é complicado, né, Complicado Tramontina? isso. Porque vai vir muito antes e depois por aí, né? Antes do meu consultório, depois do meu consultório. Antes de determinado procedimento, depois de determinado procedimento. Vai funcionar muito para cirurgião plástico, especialmente, né? Médico e médica, profissional de saúde que lida com questões estéticas, né? Eu acho delicado, bastante delicado, porque ao mesmo tempo em que eles têm o direito de promover o trabalho deles, né? E, enfim, se for um trabalho bem feito, é justo que promovam. Agora, quando você procura um médico, não sei se é exatamente isso que você procura ver, né? A não ser que seja um procedimento muito específico, não é? Mas isso também funciona muito no boca a boca, né? Ah, o sujeito foi fazer ali Hoje em dia, o cirurgião dentista é autorizado a fazer preenchimento labial, né? Esse tipo de coisa. Geralmente isso funciona muito, sem fazer um trocadilho idiota aqui, no boca a boca, né? Não é? Sabe, quanto mais inchada a boca, né, maior a referência do profissional. Mas, enfim, não é? Eu não sei, a princípio eu acho estranho, mas talvez seja um pouco de preconceito da minha parte também. Olha só, tô aberto a eles isso. podem fazer publicidade nas redes sociais, podem exibir os seus equipamentos, podem postar fotos de pacientes, né? Pode fazer publicidade para hospitais e planos de saúde. Isso eu acho Aí delicado. começa a ficar complicado. Isso eu acho delicado. Né? Aí começa a ficar complicado. Porque ele faz por exemplo, você vai a um cardiologista e o cardiologista quer te levar para um determinado hospital em detrimento de outro, porque aquele hospital é melhor e está mais equipado, ou porque ele é contratado como garoto propaganda daquele hospital. É ruim, né? Aí eu acho que cria pelo menos uma dúvida na cabeça do paciente que não deveria existir. Né? Agora, o resto aí, tudo que você falou já acontece, hein, Tramontina? Já tá no ar isso aí, né? Já. Nossa, claro. Agora, eu digo para você o seguinte, tem uma questão aí que é relativa ao comentário ou à manifestação médica sobre medicamentos, né? Eles estão proibidos de falar de medicamentos. Não devem falar que o médico tome isso ou tome aquilo, resolva o seu problema com isso ou com aquilo. Num passado recente, nos últimos 4 anos, nós vimos um festival de besteira, né, sendo divulgada por pessoas que se apresentavam como médicos, médicas ou cientistas. Algumas vezes era possível se confirmar se essas pessoas eram mesmo médicos ou médicas, porque também tem picareta de todo tipo aí, que se apresenta como isso ou como aquilo. Mas isso eu acho que é complicado. Como é que vai se fiscalizar isso? Isso eu acho importantíssimo, né? É verdade. E você levanta uma leve Porque teve de gente que falou de cloroquina, tome cloroquina, bom, nem vai me ser fale em bom. cloroquina, né? Bom, eu tenho episódios espetaculares com a cloroquina, né? E com um jornalista que se achava no direito de recomendar em rede nacional a utilização de cloroquina e dizer que havia um grande conluio para que a sociedade não soubesse que a cloroquina evitava a... Bom, eu não vou nem ficar repetindo esse tipo de argumento aqui, porque vai me subindo o sangue só de repetir. Mas tem um outro problema aí, você levantou essa lebre. Os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina ainda têm de dar explicações sobre esse episódio da cloroquina, sobre o episódio da pandemia. Estão devendo explicações e vão continuar devendo explicações, porque ou silenciaram, alguns deles simplesmente silenciaram, outros deles concordaram, não puniram com médicos, com profissionais de saúde, com médicas que, como o Tramontina lembrou, passaram boa parte da
pior pandemia da história recente da humanidade, 2, 3 mil mortos por dia, oferecendo que a gente tomasse qualquer coisa para supostamente impedir a contaminação ou diminuir os efeitos caso fôssemos contaminados. Bom, boca todo mundo tem. Falar, todo mundo fala. Não dá para levar em conta o juízo de cada um de nós. Tem muito louco por aí. Louco e corrupto também, né? Cada um falando por uma razão. Aí cabe a quem de direito investigar para saber por que essas pessoas se prestaram a esse tipo de serviço. Paixão política, dinheiro, burrice, ignorância, sabe Deus o que é. Mas, enfim, acima deles tem de existir um órgão regulador que diga o seguinte: olha, nós regulamos a nossa profissão. Você aqui passou da bola, você aqui deu uma entrevista e disse uma mentira, uma inverdade cientificamente comprovada, portanto, a partir daqui nós vamos levar isso adiante, fazer uma investigação, entender o que aconteceu. Se você ainda não tinha as informações em volume suficiente para dizer o que disse, vamos nos reciclar. Se você já tinha as informações e mesmo assim falou, vai ter de explicar o porquê falou. E não aconteceu nada disso, muito pelo contrário. Os conselhos de medicina foram complacentes. Omissos, com um comportamento nojento de parte da categoria. De uma parte pequena, vamos ser justos aqui, né? Felizmente, né? De uma parte pequena, mas de uma parcela importante. Aí tem até organizações, né? Que se anunciam aí como profissionais de saúde que trabalham pela vida e que, na verdade, trabalharam pela morte de muitos brasileiros ao longo desse período. Você né? sabe que eu vi essa semana um vídeo de uma jovem dentista que mais me pareceu ser uma alpinista odontológica, sabe? Ela dizia o seguinte: a cárie realmente é provocada por uma bactéria. Mas o que agrava a cárie, o que torna tudo muito mais complicado, é uma questão psicológica. Sim. Há uma questão psicológica, um estado mental que torna a sua cárie muito pior, muito mais grave. Sim, claro. Cara, continua sendo divulgado esse tipo de idiotice, de burrice e de crime contra a informação pública. Nós estamos falando de saúde. Que qualquer conselho regional de odontologia onde isso acontecesse deveria chegar para ela e falar assim: escuta aqui, minha filha, escuta aqui, ô rapaz. Acabou com essa brincadeira. Escuta aqui, acabou com essa brincadeira, você vai perder durante um mês, você não vai poder trabalhar, porque você está cometendo um crime contra a saúde pública, contra a sua profissão, contra tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Mas não acontece. Muito pelo contrário. Há é mais do que uma proteção à própria categoria, né? É algo que transcende o corporativismo. A impressão que eu tenho é de que eles evitam punir uns aos outros porque imaginam que amanhã, ao invés de acusador, ele pode passar o papel de acusado e ser punido pelo colega. A gente fala muito sempre dos políticos, né? Do judiciário também, que há um corporativismo, há uma proteção ali entre eles para só levar a punição mais rigorosa em último caso, mas em inúmeros, na nossa atividade, né? Na atividade da comunicação, na atividade jornalística, na atividade médica, há um corporativismo atroz que raramente é rompido, só em último caso mesmo, né? Aliás, por falar em saúde, eu estava vendo o trecho da entrevista que o Dr. Drauzio deu para você, também vítima de propaganda falsa, usam a imagem do Dr. Drauzio, né? Uma imagem de absoluta credibilidade, dignidade, correção, ética, transparência, retidão, usam a imagem, bom, aí é rede social, usam a imagem de um médico como ele para vender, né? Enfim, eu ia citar um produto aqui, mas não vou citar. Né? Mas para vender qualquer coisa, para curar qualquer coisa. É uma terra sem lei, né? Virou uma terra sem lei mesmo. Uma terra sem lei. Mas é corporativismo puro e simples, né?